Sport, vitória por 2-0. Vão aparecer aqui do lado do Noriega, Dandan. Dandan, poxa, queria ter ido melhor no Cartola. O Dandan que falou que ia me ensinar a fazer o Cartola, até hoje estou aguardando. Nada, né? Nada. Não vou, eu só passo informações para os meus seguidores. Porque o resto é tudo adversário da Liga Cartobravos. Fiz 80 pontos no Cartola. Que isso? Tem que aturar, 80 pontos. Que isso, Dandan arrasa. E o Pedrinho? Pedrinho fez o Cartola dele, Dandan? Pergunta aí. E aí, Pedrinho, como é que foi seu Cartola? Eu desisti, Karine. Boa noite, Karine. Paulo. Não. Vou dar um conselho pro Paulo. Desiste, meu amigo. Ô, Pedrinho, eu nem tento, Pedrinho. Eu não consigo mexer. Deixa essa parada pro Dandan. Pô, eu tô aqui sozinha, remando. Bom, Noriega não tá remando, tá super bem. Mas vamos falar de Vasco Sport. Resultado bom, 2-0. Felipe Bastos conseguiu esse resultado pro Vasco da Gama. Como vocês avaliam, então, essa partida? Vamos começar por você, Paulo. Depois a gente vai passando a bola e o Dandan também vai trazer mais detalhes da partida pra gente. Eu gostei muito, especialmente no primeiro tempo, né? Eu gosto muito das ideias de jogo do Ramon. Né? Isso já vem do DNA vascaíno, né? Eu enfrentei times do Vasco que para você segurar dentro do São Januário era muito difícil. Especialmente, né, o setor dessa transição meio e ataque, né? Os mecanismos que tinha sempre as equipes do Vasco eram muito difíceis de ser marcadas. E hoje, no primeiro tempo especialmente, executaram muito bem isso, né? Eu acompanhei o Pedrinho nos comentários e estou de acordo plenamente nas relações das parcerias, né, de jogadores que se aproximam, né, trabalhando a bola, com a posse de bola, né? Do lado esquerdo, o Thales Magno, a gente vê aí junto com o Benítez, e aí tem um jogador, essa é a jogada que a gente cobra muito, ousadia. O cara tá sozinho, mano a mano com o seu defensor. Normalmente o atacante toca para trás, toca pro lateral. Ele não, ele buscou a jogada. Então é outro Vasco, né? A ideia do Vasco, eu trabalhei com o Pedrinho no jogo Goiás e Vasco pela Copa do Brasil, e você vê outra ideia de jogo. Você vê um Vasco buscando o resultado, buscando o gol. Tanto que nesse cruzamento você vê aí 5 jogadores do Vasco dentro da área, mostra exatamente o que o Ramon quer dessa equipe. Inclusive, agora a gente tem uma novidade no Troca de Passes, entre tantas, além da Sirene. A gente está acompanhando os melhores momentos da partida, mas logo depois a gente também faz uma outra edição com algumas vinhetas destacando momentos especiais. Já está no ar, segundo Sardinha, porque eu estava prestando atenção aqui no Paulo Nunes, e aí eu não vi a vinheta. Qual vai ser a próxima vinheta, então, Sardinha, que a gente vai soltar no meio desses melhores momentos? Fala pra mim. Daqui a pouquinho vai aparecer aí, né? Bom, surpresa, né? Hashtag Troca de Passes, vocês podem participar também, mandar sua pergunta, seu pitaco, enfim, o canal tá aberto. Dandan! Oi! Como é que você avalia, classificaria essa estreia de Ramon? Cara, Karine, eu vou falar um negócio. Assim, o Pedrinho que é o comentarista, mas eu fiz alguns jogos do Vasco esse ano e há muito tempo que eu não vejo o Vasco jogar assim, tão organizado, tão sabendo o que vai fazer dentro de campo. Eu acompanhei o Vasco, principalmente no Campeonato Carioca esse ano, antes da pandemia, e era um Vasco que ainda, né, lutava até para achar o que fazer, qual seria o planejamento de jogo do Vasco. E me surpreendeu muito, por ser um treinador estreante, um treinador que conhece de bola, porque ninguém joga bola e não sabe treinar um time, tem técnicas e tudo, mas o Ramon mostrou, pelo menos, Pedrinho, um critério, mostrou o que ele quer para esse time do Vasco e parece que o time obedeceu. Quando a gente fala de ideia, né, o Vasco não tinha ideia de jogo, agora tem uma ideia de jogo por trás, né? A gente observa algumas situações, algumas alternativas que o Ramon cria dentro da partida, né? Durante a partida a gente observou ali que quando o Peck, que normalmente quem joga ali é o Vinícius, mas está lesionado, então ele botou o Peck para fazer essa função de como um extremo aberto pelo lado direito. Quando ele fica em cima da linha, o Pikachu vem por dentro, né? Joga por dentro, ocupa o espaço por dentro. Do outro lado, o Thales, como é destro e joga pelo lado esquerdo, costuma cortar para o meio, né? Natural. E aí quem fazia a ultrapassagem era o Benítez. Então ele cria mecanismos dos dois lados, criando alternativas de jogadas. Ele prende um pouquinho o Henrique, né? Segura com Castanho e com Graça para fazer uma saída de 3 e faz esses movimentos pelas beiradas. É lógico que pode criar mais? Pode, mas como todas as equipes têm dificuldade na criação nesse momento, são raras as equipes que criam como a equipe do Sampaoli, né? Faz 25 finalizações dentro de uma partida. Mas é uma equipe organizada e a gente tem que levar em consideração todo o processo que a gente passou esse ano, né?
parada para a pandemia, o Ramon não teve tempo para treinar, como os outros treinadores. Então, tudo isso dificulta o processo para ter uma evolução um pouco mais rápida. Esse lance aí, Carine, Paulo Nunes, vocês estavam acompanhando o jogo, obviamente, o árbitro de vídeo chamou o árbitro principal para apontar essa cotovelada aí. O jogador recebeu cartão vermelho, Ronaldo, mas foi uma indicação do árbitro de vídeo. Ele deu uma cotovelada no Bruno Gomes. Isso. Aí é o momento que ele pega o cartão vermelho para expulsar o Ronaldo, que entrou no segundo tempo. Se a gente observar o lance, ele dá até uma olhadinha, né, antes do Bruno Gomes chegar e faz o movimento. Até o Luiz Roberto está com a gente aqui, nos acompanhando, o grande narrador, nosso companheiro. Sabe de quem? Ele deu até para escutar o barulho, né? Realmente você observa, né? Óbvio que às vezes o jogador quer deixar o braço, não imagina que pode causar um dano maior, mas aí você vê que ele dá uma olhadinha e dá aquela abertura com o braço. Eu só achei, viu, Carine, Paulo Nunes, que ele demorou muito para decidir se ia dar um amarelo apenas, se ia dar o vermelho ou se não ia fazer nada. Eu achei que ficou muito tempo, quase 2 minutos, ou até mais do que isso, para chegar a essa definição. Agora, também só para arredondar isso, eu ia também falar que na Central do Apito, a Nadine Bastos, que agora está com a gente, nossa nova colega de Sport TV, também concordou com a expulsão. Só para pontuar isso, que o Dandan estava falando justamente sobre esse lance, que ficou claro ali, ele olhou para o jogador, enfim, deu aquela cotovelada. O Pedrinho disse, porque ele não só deixa o braço, né? Ele não deixou o braço, ele executou o movimento. E a bola ainda estava longe dele, estava praticamente quase 1 metro. Então ele não estava interessado no lance. Fala, Pedrinho. Ainda bem que não foi o braço do Paulo Nunes, né? Olha o tamanho do braço do Paulo Nunes. Caramba, hein? Ô, Pedrinho, você que malha tanto, Pedrinho. Mas eu não cheguei nesse nível, não. Não, você sabe, pra mim? Eu tenho aqui um depoimento, porque nessa situação, né, de pandemia, a gente se cumprimenta assim, né? Encostando o antebraço. Cara, eu não recomendo você cumprimentar o grafite. Porque o grafite é assim, eu acho que o objetivo dele é quebrar o teu braço. Não é cumprimentar. Então, ele vai com vontade, né? Com vontade, com vontade. E amanhã, inclusive, o grafite vai estar com a gente Velozes e Furiosos, hein? Momento Velozes. O Nunes de Pedrinho tá parecendo Velozes e Furiosos, aqueles portões. Assim. Noriega, isso é porque o Pedrinho não falou ainda, porque o que eu ligo pro Pedrinho para pedir alimentação, né? Pra ele passar pra mim. Como nutricionista. Receitas fit? Receitas fit. Suplemento. Poxa, eu posso pedir, mas eu não sigo. Quando a gente foi fazer a final do Mundial Sub-17 lá em Brasília, tomamos café juntos no hotel e o Pedrinho estava avaliando ali que eu comia, que eu não comia. O Pedrinho falou, Nori, isso aí não. Você é atleta, Nori. Aproveitando que você falou em avaliação... Aproveitando que você falou em avaliação, você está otimista agora com esse Vasco da Gama que você acompanhou nessa partida para o Campeonato Brasileiro? Então, eu acho assim, tem alguns treinadores que conseguem passar o que eles foram como jogadores para a ideia de jogo dos seus times. E no caso do Ramon, é impossível a gente dissociar o que ele foi de jogador com a ideia que ele tem de futebol, né? Porque ele era um jogador como o Pedrinho, por exemplo, que entendia o jogo. Além de jogar bem, entendia bem o jogo. Tem jogadores que, na sua função no meio-campo, a maneira como eles enxergam o jogo, o posicionamento, eles têm uma compreensão de tudo o que está acontecendo taticamente. Então, acho que esses caras, quando eles viram treinadores, no processo de transição, na mudança da fase jogador para a fase treinador, eles têm uma facilidade, eu imagino, para passar essas ideias, né? Então, acho que é legal esse tipo de cara que para renovar um pouquinho, mas renovar legal, né, o futebol brasileiro, com ideias boas, né? Não quero dizer que os mais antigos não tenham boas ideias, eu não sou dessa turma que acha que ninguém sabe nada no futebol brasileiro, acho que tem muito treinador bom no futebol brasileiro, mas a chegada desse tipo de ex-jogador, com essa visão diferente, o cara que era um jogador tático em campo, Pedrinho, Alex, Ramon, vários jogadores com essa competição, exato. Então, isso ajuda muito. Eu acho que vai ser muito positivo para o Vasco. Só que a gente tem que esperar um pouquinho, porque não sei se o Paulo e o Pedrinho vão concordar, tem acontecido muito erro individual, muito erro técnico, pela questão de muito tempo sem jogar e a sequência de jogos, né? Ontem eu trabalhei na transmissão com o Guga no jogo do Corinthians com o Atlético. O primeiro gol do Corinthians é um desequilíbrio do Guga lateral que normalmente não vai acontecer. Se ele perde passada,
está com bola dominada, ele cai sozinho. Isso tem acontecido muito nos jogos. Então a gente tem que dar um tempinho para os caras também, porque jogar a cada 3 dias até fevereiro não vai ser fácil, não. Verdade. Enquanto o